A IA está nos deixando mais burro e a gente não sabe mais como resolver códigos. Isso é um problema? É uma solução. Eu sou Christian, desenvolvedor full stack, voltado para a área de embarcados. E na última semana eu tive bastante problemas de bugs e isso nos levou a esse vídeo aqui. Fiquei travado num bug há praticamente 2 dias seguidos e não sabia como resolver. Tive que resolver codando. E, cara, minha mente travou. Eu não sabia o que fazer. E nenhuma inteligência artificial simplesmente me ajudava. Quando mexemos com integração de hardware e software, a gente tem muitos problemas de, às vezes, se a gente fizer algo errado, a gente pode queimar o hardware inteiro e um hardware custa às vezes 1 milhão. Então temos que ter muito cuidado, principalmente na parte de IA generativa. Então eu estava lidando com um sistema de plataforma de movimento, onde era tudo lidado por um sistema de... tudo com um sistema de MetaQuest com o VR, e o VR simplesmente tocava uma plataforma de movimento. Simplesmente eu estava com um bug e não conseguia resolver, então eu pedi para a inteligência artificial, basicamente o Codex, resolver. E ele me legou um código em menos de 5 minutos dizendo que funcionaria. Resultado, a gente criou uma plataforma, uma placa de plataforma. Pelo cálculo que ele fez, é um cálculo burro. Simplesmente a gente tem um valor na esquerda e temos um valor na direita. E a gente precisava mandar da esquerda para a direita. Simplesmente, se tu tem um número negativo na esquerda e tu manda para a direita e esse número é positivo, ele vai subtrair o número da esquerda para a direita. Então, digamos assim, se o nosso meio da esquerda é o 127 e a gente manda 127 para a direita, ele resulta em 0. Isso é uma matemática básica. E o certo não seria isso. O certo seria ele saber que tem que ir para 0 primeiro, para depois ir para direita positiva. Assim como seria para a esquerda também. Se ele tivesse positivo e diminuiria 127, ele deveria ir para lá. Como a gente trabalha com um número de menos 127 a 127, então o meio é 0, a esquerda é menos 127 e a direita é 127. Só que se tu tá de um lado positivo e manda pro lado negativo, ele é obrigado a voltar pro centro. E esse cálculo que ele fez é totalmente errado. Então o que aconteceu? Ele passou do máximo e simplesmente quebrou. Então eu tive que fazer bastante cálculo na mão, tive que fazer hipotenusa, não sei o que. E chegou num ponto que eu pensei, cara, será que realmente a gente vai chegar num ponto que a IA vai fazer tudo pela gente, a gente não vai mais nem revisar? E então eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar um estudo que eu peguei, principalmente de Harvard, falando sobre isso. Então eu vou ler somente o abstrato dessas pesquisas que eu fiz, vou deixar o link ali na descrição para quem quiser simplesmente olhar a pesquisa inteira. Então ele diz assim, ó: navegando na fronteira tecnológica serrilhada, a evidência experimental de campo dos efeitos da inteligência artificial na produtividade e qualidade dos trabalhadores do conhecimento. Introduzimos e estudamos o conceito de uma fronteira tecnológica serrilhada para descrever o impacto desigual das capacidades de inteligência artificial, onde a assistência de IA melhora o desempenho em algumas tarefas, mas piora em outras, mesmo dentro do fluxo de trabalho de conhecimento, e com um nível de dificuldade aparentemente semelhante. Então, em colaboração com a empresa global de consultoria do conhecimento, após estabelecer uma linha de base de desempenho em tarefas semelhantes, os participantes foram divididos aleatoriamente em 3 condições: sem acesso a IA, com acesso a IA, o GPT-4, ou com acesso a IA acompanhado de uma visão geral sobre engenharia de prompt. Para um conjunto de 18 tarefas de conhecimentos realistas dentro da fronteira de capacidades de IA, variando de tarefas criativas e analíticas, os indivíduos que usaram a IA superaram aqueles que não usaram, concluindo 12% mais tarefas e finalizando 25% mais rápido, em média, além de entregarem soluções com qualidade significativamente superior. No entanto, para uma tarefa gerencial complexa, escolhida especificamente para estar fora da fronteira, os participantes que usaram o IA tiveram 19% menos probabilidade de produzir soluções corretas em comparação com aqueles que não usaram a IA, apontando para potências limitações do suporte de IA aos trabalhadores de conhecimento. Discutimos as implementações positivas e negativas do desempenho humano auxiliado por IA em tarefas de uso intenso e conhecimento. Então, o que isso significa? Que eles foram 12% mais produtivos de fazer mais tarefas e 25% mais rápidos de quem não usava IA. Mas qual o problema? Eles entregavam talvez códigos sem qualidade. Então o problema atual é que a IA tá te deixando muito mais rápido, muito mais produtivo. Mas simplesmente a ciência está falando totalmente ao contrário. Ela tá te fazendo mais rápido, mas tá te fazendo mais burro. A inteligência artificial não tá te deixando mais rápido, basicamente. Ela tá silenciosamente destruindo tua carreira, teus pensamentos, teu cérebro, tua capacidade de pensar e resolver problemas complexos que hoje a gente tem. Então hoje a IA tá destruindo tua capacidade de pensar e resolver problemas complexos. Hoje nós vamos falar sobre o paradoxo da produtividade, porque teu cérebro tá atrofiando. Eu vi muitas manchetes falando sobre a ciência do cognitive offloading e o efeito GPS que isso causa. Ah, mas o que é esse cognitive offloading? Simplesmente é um fenômeno chamado descarregamento cognitivo. É a tendência humana de analisar ferramentas externas para resolver problemas complexos e diminuir o esforço mental. A gente já perdeu simplesmente o senso de direção por causa de Waze, Google Maps e esse tipo de aplicativo. O maior exemplo disso é se a gente tem o nosso celular descarregado
complicado, a gente tá no meio de uma cidade que a gente não conhece, a gente entra em paranoia precisando de um carregador em vez de tentar achar igual era antigamente. Simplesmente acontece o pânico. E o que tá acontecendo? Na programação tá acontecendo o mesmo pânico. E aqui vai o segundo ponto. E o segundo ponto é: os pesquisadores da Pensilvânia e do MIT conduziram testes extensivos, identificaram o que eles chamam de ilusão de competência. Então o que significa essa ilusão da competência? Quando você usa muito tempo uma LLM, uma inteligência artificial generativa, algo assim, você não sabe mais se você é o inteligente ou a IA é a inteligência. Simplesmente você se acha o pica, o cara foda, o cara que faz tudo, mas simplesmente não, você apenas sabe fazer prompt. Mas se a gente chegar e deletar simplesmente o seu ChatGPT, o seu Codex, o seu Cloud, qualquer LLM, qualquer IA generativa, simplesmente você não consegue inverter uma árvore binária, não consegue estruturar um código base simplesmente sem travar. Você fica pensando, pera, como que a IA fazia? Como que eu tenho que fazer agora? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar do Code Churn. Se você não ouviu falar, então temos que estudar. Mas basicamente o Code Churn mede o volume de alterações que você fez no código em um curto período de tempo. Estamos falando de linhas que foram adicionadas, removidas, alteradas. Um pouco de Code Churn é normal, tipo início de projeto ou refatoração de projeto, alguma coisa assim. Mas o problema aqui tá que hoje em dia você olha simplesmente o seu LLM, você olha lá na direita, manda ele fazer uma coisa, daqui a pouco você vê 80 mil linhas adicionadas, 30 mil linhas removidas. Você dobrou simplesmente o sistema do seu código. Você tinha 30 mil linhas, você excluiu aquelas 30 mil e começou agora um projeto com 60 mil linhas. Pensa num projeto que você tem 2, 3, 4, 5 mil milhões de linhas. Simplesmente o que causa um code churn? O passo número 1 pra gente ter bastante code churn são requisitos mal definidos. Simplesmente você tem uma tarefa, mas a tarefa tá incompleta e você não sabe o que realmente tem que fazer. Quando os requisitos não são claros e mudam com frequência, o código acaba sendo ajustado a todo ponto que tem uma nova task sobre ele. Simplesmente isso consome energia, tempo e cria uma sensação que a equipe nunca tá no controle, a gente não tá no controle, a gente não sabe o que vai ter aqui pra frente. A segunda causa do code churn é falta de teste automatizado. A gente não tendo uma base sólida, os erros passam despercebidos, a gente não sabe o que passou e a gente só acha que mais uma task pronta e é isso. Simplesmente só falam, tu tem que ir nesse código aí que vai ter lá, vai ter que refatorar, vai ter que fazer alguma coisa e vai ter que revisitar o código novamente. Simplesmente, se existe uma coisa que é muito bom a gente adicionar na nossa carreira, é sistema de teste automatizado. Isso economiza tempo e desgaste mental. O terceiro ponto simplesmente do code churn é a gente falar sobre design mal planejado. Um design frágil ou mal estruturado torna o sistema muito suscetível a erros e refatoramento constante. Simplesmente quando o design não é pensado e a gente tem que fazer uma mudança, isso vira uma catástrofe e a gente acaba quebrando o código inteiro. E agora eu acho que o principal ponto do code churn constante, simplesmente entrega de projetos rápidos. Simplesmente você tem 30 dias para fazer algo que demoraria 3 meses e você é obrigado a fazer em 30 dias porque foi colocado que tem que ser 30 dias. Você pensa, putz, será que dá tempo? Dá. E aí você começa a refatorar código e começa tudo zero. Você bota uma IA, 2 IA a fazer ali, daqui a pouco você vê, tem milhões de linhas sendo adicionadas que não é necessário e você não tem tempo de revisar isso. Isso causa no futuro muito code churn. Sim, realmente a gente tá produzindo muito mais código, mas o código tá ficando cada vez pior. Não tem como a gente fugir disso. A IA simplesmente facilita muito o trabalho de adicionar novos códigos, refatorar e esse tipo de coisa. A IA facilita muito adicionar códigos novos, mas ela é péssima em refatorar ou reutilizar códigos que já existem. Quando a gente manda ela refatorar algo, se tu perceber, ela começa a deletar o que tinha, não usar o que tinha e fazer tudo do zero. Mas simplesmente ela é péssima em refatorar e utilizar códigos que já existiam. Ela simplesmente, se tu olhar qualquer prompt que tu larga pra ela, por mais bom de prompt que tu é, ela começa a refazer tudo do zero. Ela não refatora algo pra melhorar. Ela simplesmente começa do zero. Refatoração não significa que você tem que começar o código inteiro do zero. Simplesmente aí seria fácil. A gente só apagaria tudo e começaria do zero a pensar novamente. E se você não tem uma base forte, simplesmente você aceita qualquer ideia dela e qualquer código dela. Por mais que funcione, não é o funciona certo. É aquele motivo de tipo, por que tá funcionando? Eu não tenho porquê, eu não sei o porquê. Você não pode simplesmente aceitar qualquer código um robô te manda. Sim, a produtividade sobe. Realmente subiu muito. Aí ajuda muito, facilita muito coisas que a gente fazia em 15 dias. A gente faz em um dia hoje. Principalmente quando tu trabalha com um baixo nível, que são ESP32, STM, qualquer microprocessador, você tem muito mais problema do que um software de complexo. Pense que você tem aqui 32 bits de memória. Quando você trabalha com baixo nível, principalmente com ESP32, microcontrolador, STM, qualquer algo do tipo, Arduino, pense
pense que é muito mais complexo de você colocar tudo simplesmente algo que tem 512 bytes de memória. Pense que hoje qualquer aplicativo, qualquer coisa, a gente tem muito mais que isso. Hoje em dia qualquer aplicativo que tu baixa tem 300, 400 megabytes. E o maior problema disso é a IA não consegue ver nada aqui. E o que é que faz? Se eu não entender a lógica do compilador, o que o micro realmente faz aqui, a IA não consegue me ajudar. Pense simplesmente que eu mandei a IA fazer e ela não sabia simplesmente o mínimo possível de memória, não especifiquei também, e ela simplesmente fez algo que era pra caber em 3, 4 megabytes, ele fez pra caber em 15 megabytes. Simplesmente quebrou, estourou a memória e a gente perdeu basicamente uma ESP. Realmente a ESP começou a fritar o micro dela e a gente perdeu. Simplesmente ela não liga mais. Então simplesmente se o seu cérebro lógico começou a atrofiar, porque você terceirizou as decisões triviais, quando o problema grave aparece, complexo aparece, tu entra em pânico, simplesmente tu não sabe como resolver e tu precisa de tempo e tu não tem tempo de resolver e daqui a pouco a IA não consegue resolver. Simplesmente você não pode virar um apertador de enter de Ctrl+C, Ctrl+V. Simplesmente num mercado que devora qualquer tipo de desenvolvedor que é mediano. Então os próximos engenheiros de software, programadores, desenvolvedores, algo assim, os que vão ser mais pagos vão ser pessoas que conseguem resolver códigos que a IA não consegue. Simplesmente qualquer código que tu precise hoje de alto nível ou qualquer sistema de landing page, algo assim, a IA já faz. Mas a arquitetura inteira do software é realmente que a gente faz diferente, porque código qualquer um faz, um IA. Então simplesmente você ser só um júnior que acha que fez algum projeto no GitHub ou um pleno que já tava na área há 1, 2 anos, mas ainda você não sabe o mínimo possível para realmente elevar o nível e ser o diferente, cara, a gente tem um problema bem sério nisso. E não é a área que é o problema, não é porque não tem vagas, não, é porque simplesmente a IA elevou o nível que qualquer código que é para ser feito, a IA faz. A gente precisa hoje de pessoas que sabem a arquitetura inteira de um software e não simplesmente pessoas que sabem fazer o código. O código sempre foi o menos pior da nossa área. Então simplesmente para você não ser engolido pela essa era nova de IA, então simplesmente para você não ser engolido pelo paradoxo de produtividade, você precisa ter uma regra de ouro do dia a dia. É a regra da ferramenta que você usa no dia a dia. Essa regra simplesmente é: eu vou usar a IA para coisas que eu já sei fazer, para ela otimizar meu tempo e eu aprender coisas que eu não sei fazer. A IA simplesmente hoje serve para ela otimizar nosso tempo, pra gente melhorar nosso tempo, pra gente não ficar 4, 5 horas codando algo que a gente já sabe. Mas a gente precisa aprender aquilo que a gente não sabe. A digitação daquilo que a gente já sabe, a pesada mesmo, a gente não vai digitar. A gente vai fazer realmente um prompt pra IA fazer, porque a gente já sabe resolver aquilo, a gente já fez aquilo várias vezes. Mas a gente tem que aprender coisas novas. A gente realmente tem que entender sobre o assunto que a gente vai pedir pra IA. Não adianta simplesmente, eu não sei criar uma página. Aí simplesmente, oi IA, cria a página aí. Aí ela vai criar, realmente, tá bom, o que foi feito? Isso tem um bug que a IA não resolve. Como é que tu faz? Tem que aprender realmente o que a IA tá fazendo. Mas o ponto é, nunca use a inteligência artificial como simplesmente uma muleta pro seu dia a dia. Simplesmente faça um prompt, peça a revisão, olhe realmente o que ela fez, revise o que ela fez, não sai dando Ctrl+C, Ctrl+V, autorizando, dá full access pra ela fazer qualquer coisa. A gente tem um conceito que antigamente o maior problema é que antigamente a gente tentava ensinar as máquinas, o famoso machine learning, e hoje em dia tá sendo human learning. As máquinas estão nos ensinando isso, será que isso é certo? Então se você quer construir uma carreira sólida ou algo do tipo, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha aí realmente, deixa nos comentários o que você acha realmente, se a IA é isso tudo, ou se a gente vai ter muitos problemas e talvez muito mais empregos futuramente por causa da IA, e não simplesmente remover empregos por causa da IA. E bota aí nos comentários qual foi o último pedido que você fez pra IA que simplesmente quebrou o código inteiro, e se foi você que resolveu ou simplesmente foi a IA que resolveu. Bom, ficamos por aqui, até a próxima, falou!